Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia, né? Como nesse terceiro bimestre a gente está trabalhando a ideia da política, né? Qual a importância da política em sociedade, a gente vai refletir um pouco hoje, ou nesta semana, justamente a questão da forma de governo monarquia, né? Se a gente pensar mono é um, né? Monarquia quer dizer o governo de um só. Quando a gente reflete essa forma política de governar, já nos vem à cabeça a realeza, né? O rei, a rainha, o príncipe, né? Na própria Inglaterra, aí, a rainha Elizabeth e tal ainda vive uma monarquia. Alguns países ainda e vive esta forma específica de governar. Então, como diz, o governo de um monarca é apenas ele que detém o total poder, o poder pleno aí. Mas vamos entrar no texto para a gente entender um pouco melhor, né? Então, um Estado pode ser governado de diversas formas, né? Vamos começar pela monarquia, que é o que a gente vai estudar essa semana. Uma vez coroado o rei, né? O rei é informado sobre o seu poder absoluto. Ele tem plenos poderes, né? Ele manda em tudo e em todos que estão ali sendo governados por ele. Então, se ele tem esse pleno poder, é natural que uma pessoa seja o próprio Estado. Ele é o Estado, ele é a política, mandando e desmandando a seu bel prazer, ou seja, aquilo que ele achar mais correto e conveniente, né? O que você faria, no caso, vamos pensar assim, se nós fôssemos um monarca, né? O que você faria para fugir da tirania? E aí a gente reflete essa questão, né? Para um rei, o que ele tem que agir, qual é a forma que ele deve agir, justamente para ele não virar um tirano, um ditador, né? Se todas as decisões passam e é através dele que elas são estabelecidas, né? Então esse tipo de governo tem uma inclinação muito forte ou a ser um ditador ou mesmo a ser um republicano, né? Que a gente vai ver depois que a república ela estabelece, né, uma forma de governar mais justa, né? Ou mesmo mais coerente e que dialoga aí, de certa forma com o povo. Mas só voltando para essa questão, desvencilhe-se do rei e de seus aliados e reflita em que condições, né, o rei, em prol de todos, deveria governar para ser o mais justo possível. A manutenção do rei ou da própria monarquia também pode ser colocada em xeque. Imagine esses cenários. Quando que o governo de um rei pode ser colocado em xeque? Ou seja, ele pode perder o seu posto. Em que condições? Aí é interessante, no caso, você, aluno, pensar um pouco melhor. Em que situação o rei pode perder o cargo? Vocês vão tentar colocar ali, né? Tem um espaço ali no próprio texto, uma lacuna, né, em branco para vocês colocar. O que acontece para que um rei deixe o seu reinado? Né? Aí eu não vou explicar, porque aqui você que vai colocar ali, quando acontecer isso com ele, quando ele fizer isso e tal. Depois, o rei deposto, ou seja, deposto é uma palavra que quer dizer tirado do cargo. O rei deposto e substituído por outro da realeza. Ou seja, quem que substitui o rei que foi deposto? Já que a gente está falando de uma realeza, com certeza alguém daquela linhagem, já que esse poder ele é hereditário, ele é vitalício, né? Muitas das vezes só há uma substituição com o óbito, né? Com a morte do rei. A monarquia, então, substituída pela república, aí é interessante a gente pensar qual a diferença entre monarquia e república, né? Vocês vão ver que eu coloquei aí na atividade de vocês um mapa conceitual explicando detalhadamente o que seria uma monarquia, qual é a forma de governo e as intenções do governante, e o que é uma república, qual é a forma de governo e quais as intenções aí desse tipo de política, justamente para que vocês tenham condições de responder, né? Então depois vem aprofundando essas questões, elabore as justificativas para optarem por uma das três possibilidades, né? O que pode fazer com que um rei deixe o seu cargo, ou seja, deposto, ou mesmo haja a substituição do que era a monarquia para a república. Os argumentos são consistentes, ou seja, você vai ter que colocar argumentos que sejam coerentes, né? Lógicos, que dê para entender o porquê que isso pode ocorrer. Alguém se preocupa com critérios para evitar a retomada do absolutismo, né? Ou seja, dependendo do governo, se ele não quer um absolutismo, ele vai sempre
voltar a governar de forma republicana, né? Caso a monarquia se mantenha. Em se tratando da escolha pela república, foram pensados meios, né, para evitar aí uma ditadura, que a gente sabe que às vezes dentro de uma república pode ter uma ditadura de um grupo sobre a maioria, né? Isso às vezes acontece como forma política. Quais seriam as medidas a tomar, né? A gente tem que pensar bem aí para responder, ok, alunos? Então vamos lá. Se o rei for deposto, ou seja, tirado do seu cargo e substituído por outro, a coroa deve ser passada ao novo rei, né? Se optarem pela república, a coroa deve ser deixada de lado, porque república já não é mais monarquia, né? E a faixa presidencial deverá ser oferecida àquele que ocupar, né, no caso, o lugar de presidente, né, do Estado. Faça, então, em seu caderno um relatório do que será estabelecido dentro, né, dessas diretrizes dessa república, né, de uma espécie de um trabalho sociológico. Então, a atividade dessa semana, vocês vão estar pesquisando, estudando um pouco melhor o que vocês entendem por monarquia, a sua forma de governo, república e a sua forma de governo, né? E quais são as intenções, e depois a gente discutir um pouco qual delas são mais benéficas, né? São mais, vamos dizer assim, que estão mais preocupadas com o bem comum de toda a sociedade, ok? Então, alunos, desde já agradeço a atenção de vocês e uma boa semana de estudos. Meu muito obrigado pela atenção.